Bomba, 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 o Cisco Serve caiu. E agora, como é que vai ser feito? Como você vai registrar seus processos e serviços? Nesse vídeo você vai acompanhar mais ou menos o que aconteceu e qual que é o destino do Cisco Serve. Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas curtas aulas de 15 minutos no máximo, dessa vez a gente vai falar de um tema super atual que aconteceu no último sábado, dia 11/7. A queda do Cisco Serve. Gente, isso veio como uma informação totalmente não digerida pelo mercado. E agora, como é que você vai fazer? Como você vai dar sequência? Mas antes disso, eu tô aqui para agradecer a cada inscrito que entra no canal e cada pessoa que dá o joinha. Obrigado de coração. Tamo junto. O que houve? O Cisco Serve deixou de funcionar no último sábado, dia 11/7. Por quê? O que houve com essa situação? Antes de tudo, eu vou explicar mais ou menos o que é o Cisco Serve. Ou o que era o Cisco Serve. O Cisco Serve nada mais é do que... Vamos pensar pelo seguinte. É como se fosse o Cisco Max para serviços. Ou seja, a sua empresa presta algum serviço, ou você presta algum serviço para a sua empresa fora do país, quanto a estadia em hotel ou alguma coisa do tipo, e ultrapassa um certo limite, a sua empresa, na verdade, era necessária que registrasse isso no Cisco Serve. Mais ou menos tocando em miúdos é isso. E aí o que acontece? A partir do dia 1º de julho desse ano, foi baixada uma informação que não era mais obrigatório que fosse registrado no Cisco Serve qualquer informação até o dia 31 de dezembro. Ou seja, você não precisava mais, ou não tinha mais a obrigatoriedade de registrar no Cisco Serve qualquer serviço prestado dentro ou fora do país se ultrapassasse um certo limite. Pois bem, mas aí o que acontece? A bomba é instaurada. Dia 11/7 o Cisco Serve deixou de funcionar. Mas e aí? Por que isso tudo aconteceu? Onde foi? O que falam os órgãos responsáveis por isso? É muito simples. O Cisco Serve não deixou de funcionar. Aliás, ele não deixou de operar. Ele simplesmente teve uma interrupção, por enquanto. Então ele vai passar do CEPRO, que é o órgão responsável por ele, para o Ministério da Economia. Pode ser que vá para o SESEX ou pode ser que vá para o COAF. E por que existe essa diferença do SESEX e do COAF? Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2021 é estimado que qualquer nota fiscal de serviço tem algum certo vínculo com o Cisco Serve. Ou seja, por isso que ainda não existe essa definição, COAF ou SESEX. Pode ser que os dois trabalhem junto? Pode. Não é descartado. Pois bem, mas e por que ele caiu? Porque simplesmente ele passa do CEPRO para o Ministério da Economia. E aí é que tá. Como foi falado, dia 1º de janeiro estima-se que as notas fiscais de serviço tornem-se universal, ou seja, qualquer empresa que presta um serviço, independentemente de qual, ela tem a obrigatoriedade de fazer uma nota fiscal de serviço. E por ser obrigatória, a sua amarração, essa nota fiscal de serviço, vai ser feita com os que o Cisco Serve de algum jeito, de alguma forma. Não sabe-se ainda como. E aí é que tá. Passa a ser obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E por quê? Onde que está a grande dúvida aí? Antigamente, os municípios, São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo, não tinham a
necessidade ou não tinham a obrigatoriedade de verificar as notas fiscais de serviço quanto às empresas. Então, os municípios agora eles vão ter que prestar contas junto ao COAF ou junto ao SESEX, não se sabe ainda, pelos seus tribunais de contas da cidade, enfim. Ou seja, ele vai ter que fazer uma grande vinculação das notas fiscais de serviço das empresas junto ao Tribunal de Contas para o COAF ou para o SESEX, ainda não se sabe. Estima-se que vá para o SESEX, não tem essa certeza ainda. E aí é que tá. Todas as empresas vão ser vistoriadas, aliás, visualizadas e não vistoriadas. Ou seja, todas as empresas que registravam os serviços no Siscoserv até 5 anos, no prazo de até 5 anos, a partir do dia 1º de julho, caiu isso, e a partir do último sábado não tem mais como registrar. Ou seja, acabou. Quem registrou, registrou. Quem não registrou, não registra mais nada. Isso pode ser passível de multa. Depende um pouco da lei, de como vai ser aplicada a partir do dia 1º de janeiro. Estima-se, lembre-se disso. Falando um pouco sobre o passado do Siscoserv, o Siscoserv ele começou em uma ativação lá pelo final do ano de 2012, 2013, por aí, ele começou a ser feito, digamos assim. E eu me lembro muito bem que eu fiz um curso na Aduaneiras sobre Siscoserv. E muita informação não se tinha na época. Isso eu fiz em 2014. Não se tinha na época. Então eu não sabia se era obrigatório, se não era, qual que era o pé que estava. Enfim, quem que ia registrar isso? Se era o contador, se era o despachante, quem ia registrar isso? Pois bem, passou isso, quem fez até o dia 11/7 agora. Quem não fez, não consegue mais fazer. E aí ele vai vincular todos os serviços a partir do dia 1º de janeiro, novamente de 2021, todos os serviços junto à nota fiscal de serviço. Então, de uma certa maneira, ele vai ligar uma coisa na outra. E o que acontece? Quem não registrou até agora pode ser passível de penalidade, mediante a lei. E as empresas podem ser multadas. Então, muito se diz, não, pode ter pena, pode ter crime contra ordem tributária. Não se sabe ainda. O que se sabe é que a partir do dia 1º de janeiro, como se estima-se, as empresas vão ser vistoriadas e visualizadas quanto ao registro no Siscoserv. Ou seja, ele está vinculando tudo o que acontece. É errado? Não é. Não é pelo seguinte: todas as empresas agora vão ter que estar de acordo para seguir em frente, para tocar. Mas isso pode causar problema, Thiago? Não. Se a sua empresa estiver ok, independentemente se você é uma pequena empresa, uma MEI ou uma empresa grande, terá que ser registrado. E aí é que tá. Todas as empresas vão ter que registrar para ficar de acordo com isso. E o mais legal de tudo, quem não registrou ainda pode correr o tempo. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, o que eu imagino, a partir do dia 1º de janeiro, você vai conseguir fazer alguma coisa retroativa. Mas eu imagino, Thiago falando. E aí é que tá. Os responsáveis podem ser penalizados. Isso é passível de multa previsto na lei, seguindo por um ato de infração. Ou seja, não é que no dia 1º de janeiro de 2021 a sua empresa vai ser autuada. Não. Primeiro de tudo, vai chegar alguma coisa para você informando que o Siscoserv está ativo de novo, informando que é necessário ser registrado, informando que até certa data foi registrado alguma coisa ou não. E aí é que tá. Nisso você vai conseguir combater de uma certa maneira. Registrei até o dia 11/7 de 2020. Não registrei, sou passível de multa. Então, o mais importante é isso, pessoal. O Siscoserv, ele temporariamente deixou de funcionar, mas ele não deixou de existir. Ele está aqui e ele vai funcionar certamente pelo SESEX, ou pelo COAF, ou pelos dois. E aí é que tá.
ele vai vincular todas as notas fiscais de serviço mediante a empresa. Deu para entender mais ou menos a sequência? Então, na verdade, ele é um tema um pouco diferente das nossas aulas rápidas, mas ele é muito importante porque ele vai vir com o pé na porta, mais ou menos, tá bom? E quem não registrou tem que correr quanto tempo? A partir do dia 1º de janeiro, quando se estima a nota fiscal de serviço vinculada. Tá bom, gente? Pessoal, mais uma vez, eu vou colocar os meus dados aqui embaixo. E o mais importante, sempre, curtam, compartilhem, comentem, cliquem no sininho para receber as nossas notificações, se inscrevam no canal. Só assim a gente vai saber se o conteúdo está sendo legal ou não para vocês, tá bom? Ah, e mais uma coisa, 2 vídeos aqui para vocês verificarem, ajudarem a gente e espalharem isso. O mais importante, o canal está sendo bom? Se tá, dá um joinha aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa aula.